Então, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa aula sobre sincronicidades. Essa é a primeira vez que eu facilito uma aula com esse tema e eu estou bem empolgada, inclusive, para trazer esse assunto aqui com vocês. E essa aula, ela surgiu, primeiro ela surgiu da pesquisa, né? Vou contar para vocês como é que foi esse processo. Surgiu, da pesquisa, eu estava aqui trabalhando junto com a Ali, que é a minha assistente, vocês já devem ter conversado com ela, e a gente estava assim, vamos fazer uma pesquisa, porque nós estamos num momento de muitas mudanças e transformações e posicionamentos dentro do que nós estamos realizando. E como esse é um serviço também para vocês, vocês aqui nos conduzem dentro daquilo que a gente realiza. Então, nada mais certeiro do que realizar uma pesquisa para a gente entender vocês e entender o que que vocês gostam, o que que vocês não gostam, para a gente tomar as nossas decisões por aqui. E então surgiu isso, né? Vamos fazer uma pesquisa, mas eu queria fazer uma troca, porque estamos na lua da igualdade, a lua número 6, que é a lua rítmica do lagarto, a lua da igualdade. E essa é uma lua que fala justamente sobre isso, sobre uma troca. Então, você me entrega algo, eu te entrego algo. Essa é uma troca justa, né? Sempre uma via de mão dupla. E a gente está aprendendo isso dentro do nosso processo de autoconhecimento, compreendendo, né, o quanto eu entrego para o outro, o quanto eu entrego no ambiente que eu vivo, o quanto eu recebo de volta. Então, eu entendi que seria justo isso. E aí surgiu essa ideia. Vou fazer uma aula sobre sincronicidades, porque essa é uma dúvida que surge com frequência. Ali, principalmente no Instagram, né? Quem escreve ali sempre pergunta sobre como é que eu posso entender esse evento que aconteceu? Ou como que eu posso compreender melhor como que os códigos estão atuando na minha vida? E eu não costumo falar muito sobre isso, levando, né, para esse lado. Mas foi muito interessante porque conforme eu fui escrevendo sobre a aula, entendendo o que que eu ia trazer de conteúdo, fui montando a apresentação que eu já vou dividir com vocês. Eu também fui entendendo que esse é muito do meu posicionamento nesse momento. Por que que eu estou trazendo isso? Porque eu sei que alguns de vocês já me conhecem há mais tempo, desde a época da Rota Lunar, e tem outras pessoas que me conhecem há pouco tempo. Então, quem me conhece há mais tempo sabe que eu fiz uma transição, né? Que eu encerrei um projeto, eu iniciei uma nova fase. Quando eu iniciei essa nova fase, eu nem sabia mais se eu ia seguir com os códigos ou não, e aí eu tive a confirmação que sim, que é esse o meu caminho, que é isso que eu quero fazer. Mas ainda assim, dentro disso, existem vários caminhos que a gente pode seguir dentro dos códigos. E eu não queria mais estar naquele lugar que eu ocupava na Rota Lunar, que é um lugar de professora, né? Por mais que eu seja uma professora da Lei do Tempo, por mais que eu ensine isso e eu gosto, né, de ser uma professora, eu não queria como que divulgar o meu trabalho dentro desse lugar. E eu estava procurando o que que faz sentido para mim, qual que é a minha habilidade. Eu estava procurando ter essa clareza, porque é importante a gente saber, né? O que que eu sou boa dentro daquilo que eu faço. E eu sei que eu sou muito boa em interpretação, interpretação de Kim, de oráculo, de onda, de ciclos. Eu trago isso de uma forma muito clara e eu sou boa nisso. E conforme eu fui desenrolando essa aula, eu também fui entendendo qual que é o meu papel dentro daquilo que eu realizo. Então eu queria dividir isso com vocês porque foi muito legal construir essa aula. E aí, eu vou dividir aqui a minha tela para a gente poder falar então sobre esse tema. Num primeiro momento, eu vou trazer um conceito sobre o que que é sincronicidade para a gente poder entender. E depois eu vou trazer como que 7 passos que eu escrevi aqui, de como a gente entra nesse fluxo, porque a sincronicidade ela é um fluxo, eu já vou falar sobre isso. E os códigos, eles nos ajudam a entender esse fluxo. Então, é isso, né? Primeiro eu vou trazer o conceito e depois eu vou trazer exemplos práticos de como isso funciona. E eu vou dividir aqui a minha tela com vocês entre a apresentação e a calculadora do meu site. Então, se vocês nunca entraram, depois eu vou deixar.
ali no grupo o link da calculadora, porque ela pode ser muito útil nesse processo de investigação dos KINs. Porque se a gente quer aprender a interpretar os eventos sincrônicos da nossa vida, a gente precisa estar em contato com os KINs. Porque eu vou trazer essa visão sobre interpretação dos eventos da nossa vida, obviamente, dentro da lei do tempo. E eu vou começar aqui pela calculadora. E só me confirmem se está aparecendo para vocês a imagem. Eu acho que sim, né? Se por acaso não apareceu, vocês me sinalizam, mas pelo que eu vi aqui já está aparecendo. Sim, está aparecendo. Então, por que que eu também escolhi esse dia para a gente fazer essa aula sobre sincronicidades? Porque, primeiro, o enlaçador de mundos cósmico ele faz uma ponte entre os mundos. E ele é o tom número 13, ele está ocupando o tom número 13, que é o tom cósmico. E o tom cósmico, ele é um tom que evolui o processo, que faz a gente passar de fase, que faz a gente ir além. Então, eu achei um bom dia para poder trazer esse tema. Mas, para além disso, o enlaçador de mundos cósmico é a transcendência da onda encantada do mago. E o mago, ele tem tudo a ver com isso. Porque ele fala sobre o encantamento que acontece no momento aqui e agora. Esse é o propósito do selo do mago e da onda do mago, né? É justamente a gente encontrar esse encantamento que acontece aqui e agora. Mas, para além disso também, se a gente olhar para a onda encantada do mago, a gente enxerga aqui a Terra ocupando a quarta posição dessa onda encantada. E quem já me acompanha ou já fez alguma aula, algum curso comigo, sabe que eu sempre falo que nós precisamos enxergar a onda como uma coisa inteira. Se eu quero compreender a onda do mago, eu tenho que enxergar toda ela, todo esse conjunto de 13. Se eu quero entender o meu próprio Kim, eu preciso entender a onda que o meu Kim faz parte. Isso traz uma visão muito mais clara sobre as coisas, principalmente em relação à interpretação. E por que que eu estou trazendo isso? Porque, primeiro, o selo da Terra, ele é o selo que tem uma das palavras-chave é sincronicidade. Então, se a gente for olhar toda a onda encantada, a gente vai enxergar aqui o selo da. Toda a onda encantada, não, perdão. Se a gente for olhar para os 20 selos, o selo que traduz a sincronicidade justamente é o selo da Terra. Ele nos ensina sobre sincronicidade. E nessa onda encantada do mago, a Terra ocupa a quarta posição, que é o tom autoexistente. Para quem não sabe, o tom autoexistente ele é o tom que define a forma. Como nós estamos falando sobre a onda do mago, significa que a Terra define a forma para atingir esse propósito, que é um propósito de encantamento do momento aqui e agora, de viver o momento aqui e agora, mas conectar com esse encantamento da vida. Então, a Terra é a forma disso. E isso é muito sincrônico com a nossa aula e com tudo que eu vou trazer aqui para vocês. E antes de eu entrar na apresentação, eu quero falar um pouquinho sobre o selo da Terra, porque a gente já vai entender esse conceito de sincronicidade. Então, a Terra, vou até abrir aqui o oráculo dela, a Terra autoexistente, todos os selos e todos os tons têm três palavras-chave. E eu sempre vou partir da base, que são as palavras-chave. E eu entendo que esse é um caminho muito fácil de a gente se conectar com essa informação, que é justamente olhando para as palavras-chave do selo e do tom. Isso nos ajuda já a começar a entender o que isso quer dizer. E as palavras-chave do selo da Terra são navegação, evolução e sincronicidade. E navegação, que é uma das palavras, fala sobre, como eu entendo, na verdade, né? A navegação, para mim, a navegação é sobre eu soltar o controle e permitir que as coisas aconteçam. Porque a sincronicidade, ela é algo que nos encontra. Não é que eu saio correndo atrás da sincronicidade. Basta eu estar presente, que é o propósito dentro dessa onda encantada,
Se eu estou presente e se eu estou atenta, observando o que está acontecendo ao meu redor, eu vou conseguir compreender a sincronicidade. E os códigos, eles nos ajudam a traduzir essa sincronicidade. Então, a Terra, ela nos fala aqui, para eu conectar com a sincronicidade, eu preciso soltar o controle mental e permitir essa fluidez no sentido de eu fazer os movimentos que eu preciso fazer, mas estar como numa dança com o universo, numa dança com aquilo que acontece ao meu redor, aonde eu vou me movimentando de acordo com as coisas que vão acontecendo ao meu redor. E isso é eu enxergar a sincronicidade, é eu aprender a fazer a leitura energética daquilo que está acontecendo ao meu redor. E então, partindo desse ponto, eu vou entrar aqui com vocês agora na, na apresentação, onde eu vou trazer algumas informações sobre essa palavra, sincronicidades. Então, ela vem dessa conexão dessa palavra sim e cronos, que é uma palavra grega. O significado original dela é junto no tempo. É uma conexão com o tempo. Então, para a gente compreender essa conexão com o tempo, entra toda essa visão da lei do tempo, já vou voltar nessa tela, que é essa imagem que, para mim, é a melhor imagem para explicar a lei do tempo. Quem já estudou comigo já viu essa imagem antes, não exatamente essa, porque essa é uma imagem nova que a gente criou, mas essa conexão, né, da linha horizontal com a linha vertical. Para mim, essa é a imagem que define essa conexão com o tempo. Então, a gente precisa entender que quando eu estou presente aqui e agora, eu estou exatamente na conexão entre o espaço e o tempo. E aí entra essa crença que nós temos de que o tempo nós contamos no relógio, de passado, presente e futuro, e tudo isso que a gente aprendeu que é uma ilusão em relação ao tempo, porque a lei do tempo, ela nos ensina que o tempo é uma frequência que nós conectamos através da nossa mente. E ela é uma dimensão, né? O tempo, para além de uma frequência, é uma dimensão. Então, se nós estamos na terceira dimensão, que é a dimensão da matéria, significa que existe uma dimensão que envolve a matéria, que é a quarta dimensão. E essa é a dimensão do tempo. A dimensão do tempo, ela informa a terceira dimensão. A dimensão do tempo, ela traz as informações para a terceira dimensão, porque todas as dimensões estão conectadas. As dimensões são como camadas. Então, a primeira dimensão, ela é envolvida pela segunda, que é envolvida pela terceira, e assim por diante. Deixa eu só fechar um microfone aqui, outro microfone aqui. Então, as dimensões, elas estão envolvidas, né? Uma está dentro da outra dimensão. E entender isso é fundamental, porque quando eu estou na terceira dimensão, significa que eu estou se eu não estou conectada com a quarta, significa que eu estou presa nessa linha horizontal, olhando para essa imagem, que é quando a gente fica com a nossa mente vagando de um lado para o outro, indo para o passado, indo para o futuro, indo para qualquer lugar que não seja o momento aqui e agora. A verdade é que a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade enorme de estar presente, porque quando nós estamos presente, nós estamos de frente para muitas questões que nós precisamos resolver na nossa vida. E a nossa mente, ela sempre dá um jeitinho de fugir dessas questões. Também porque a nossa mente foi educada a ficar entre o passado e o futuro, uma vez que a gente aprendeu que o tempo é uma linha reta. Só que isso é uma ilusão, porque para a gente conectar com o tempo, a gente tem que acessar essa linha que é vertical, que é quando a gente sai da terceira dimensão e acessa a quarta dimensão. Na verdade, é a quarta dimensão quem entra na terceira dimensão, que nos traz informações. E é importante a gente entender que a quarta dimensão, que é a dimensão do tempo,
ela é a dimensão das infinitas possibilidades. É esse reino imaginário que cocria a realidade. Isso tem muito a ver com física quântica, inclusive, que é quando a gente firma a nossa mente numa dimensão aonde a gente vai sustentando aquilo que nós queremos viver na nossa vida. Então, essa conexão com uma dimensão que cria, né, que está muito ligada ao nosso reino imaginário, ela vai nos ajudando a trazer para a matéria aquilo que a gente quer manifestar na terceira dimensão. Só que, claro que isso é também uma conexão entre a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa energia. Eu, particularmente, acredito que nós estamos num grande despertar planetário, espiritual, nós estamos despertando da Matrix, acordando para uma grande ilusão, tendo a consciência que nós somos seres espirituais ocupando um corpo humano, mas que a nossa natureza é espiritual. E quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente purifica a nossa energia e quanto mais a gente vai ressignificando crenças, mais nós vamos nos tornando sensíveis a esse campo energético. E mais a gente precisa aprender a domar a nossa mente para não se deixar ser tão influenciado pela mente, porque a mente é um portal. E a mente acessa um monte de coisa. Então a gente precisa entender aonde eu conecto a minha mente para ela não ficar vagando em qualquer lugar, acessando qualquer tipo de informação e criando qualquer coisa, porque é isso que acontece na prática. Entender isso é fundamental, porque a sincronicidade ela não acontece em outro lugar que não é aqui e agora. Porque é exatamente no momento agora que nós temos os sinais do universo. Por que eu falo isso? Porque a quarta dimensão, além de ela ser a dimensão das infinitas possibilidades, ela também é a dimensão que conecta toda a existência no momento aqui e agora. E a gente aprende na lei do tempo, também nos princípios herméticos e em outras linhas, a gente aprende que o universo é um grande ser, é uma grande entidade, e que tem nomes diferentes. A gente conhece por nomes diferentes, mas é um grande espírito, é uma grande entidade. Então, quando eu estou presente aqui e agora, é quando eu me conecto com essa grande entidade galáctica que é o universo. E é nessa conexão com o universo que eu cocrio a minha realidade e que eu aprendo a enxergar essa comunicação. Porque a sincronicidade nada mais é do que a comunicação do universo comigo. E aí é quando eu crio uma relação com esse grande ser, e aprendo a interpretar esses pequenos sinais que esse grande ser está me deixando o tempo todo através dos eventos que vão acontecendo na minha vida. Então, ter essa consciência é fundamental para a gente entender como a gente interpreta esses eventos sincrônicos. Porque se eu não trabalho a minha mente para estar presente aqui e agora, eu não vou conseguir decifrar nem interpretar nada. Eu preciso estar presente para poder observar, eu preciso estar atenta para poder perceber esses sinais, para poder entender essa comunicação e também para estabelecer essa comunicação com o universo. Então, a gente pode entender que a sincronia ela é como uma música do universo. E a nossa mente, ela é um instrumento que toca essa música de uma certa forma. E quando a gente está presente aqui e agora, a gente entra nesse fluxo sincrônico. Então, tem muitas pessoas que falam, eu tô no fluxo, vamos no fluxo. Eu entendo que o fluxo, ele é uma linha tênue, porque tem muitas pessoas que confundem esse fluxo com uma ilusão da própria mente. Mas tem muitas pessoas que estão de fato conectadas com o fluxo, que é justamente
essa comunicação com o universo a cada momento, aqui e agora, porque nessa comunicação a gente vai tendo respostas, a gente vai tendo insights e a gente vai entendendo quais são os próximos passos que a gente precisa dar na nossa jornada. Afinal, o nosso caminho é único, é autêntico, não é uma receita de bolo. Então, se eu quero viver a minha própria história, se eu quero conhecer quem eu sou e fazer as transformações necessárias para viver a minha própria história, eu preciso também aceitar que o meu caminho é único, é autêntico, não é uma receita de bolo e não tem ninguém melhor do que eu mesma para entender como eu realizo esse caminho. E, bom, partindo dessa consciência de que estar em conexão com o tempo é estar presente aqui e agora, e não existe outro lugar que a gente consiga acessar as informações sincrônicas que não seja aqui e agora. Isso eu já falei, né? Que a sincronia acontece no momento presente, onde a quarta dimensão toca a terceira dimensão. Aí entram os códigos. Deixa eu só tomar um golinho do meu chá, que agora eu entrei no fluxo daquilo que eu preciso falar. Posso me acalmar. Eu, por mais que já tenha facilitado inúmeras aulas há 15 anos, eu sempre fico meio nervosa quando eu vou fazer uma aula ao vivo, que é só o tempo realmente de sintonizar com aquilo que eu preciso trazer. E aí entram os códigos. Então, primeiro, a gente precisa entender que o Tzolk'in, ele é uma combinação de frequências, frequências de luz e som. Frequências de luz, os 20 selos, frequências de som, os 13 tons. Os 20 selos, eles trazem informação e, e os 13 tons, eles trazem movimento. Então, é uma combinação de informação e movimento. O movimento são as ondas encantadas. A gente acabou não, nós estamos encerrando hoje um movimento, amanhã iniciando um novo movimento que vai nos trazer uma nova informação. A informação são os selos que estão ocupando esse movimento. Só que o Tzolk'in, ele é uma linguagem quadridimensional. E nós podemos entender ele como uma matriz que traduz o aspecto espiritual do tempo. Porque quando a gente fala sobre conexão com o tempo, nós estamos falando sobre uma conexão espiritual. Nós estamos falando sobre uma conexão com um grande ser, com a grande força criadora, com uma entidade galáctica. E, e nós estamos habitando o planeta Terra. E eu, particularmente, acredito que o nosso santuário é a própria natureza. E a conexão espiritual, ela está muito relacionada com a natureza, com os elementos, a conexão com o ar, com a terra, com o fogo, com a água, e entender que esses elementos estão dentro de nós, que também são as nossas emoções, que também são as energias que nós acessamos. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, senão eu vou perder um pouco o foco daquilo que eu quero trazer aqui. Quem sabe uma próxima aula a gente possa falar sobre essa conexão espiritual. Mas o fato é que os códigos, eles nos trazem para uma conduta espiritual de respeito em relação à Terra, em relação ao universo, justamente porque eles estão nos ajudando nesse despertar espiritual, nesse despertar dessa ilusão, aonde nós vamos entendendo os nossos princípios, conectando com esses princípios, lapidando a nossa integridade, e tudo isso nos leva para um respeito com a natureza, que é a nossa casa, é a nossa morada nesse momento, a começar pelo nosso próprio corpo, que é um templo sagrado, entendendo que o nosso corpo é um micro de um macro, aonde o macro ele seria a própria Terra, né? O planeta Terra é um macro do nosso corpo. E então a gente está nessa conexão espiritual.
E o Tzolk'in, ele traduz um pouco dessa conexão espiritual. Mas como ele é uma linguagem... Opa, passei aqui a apresentação. Como ele é uma linguagem de quarta dimensão, entende que ele está trazendo uma informação de quarta para terceira. E eu acabei de falar sobre essa conexão com o tempo, que acontece no momento aqui e agora, onde nós somos informados, onde o universo está conversando com a gente através do momento aqui e agora, aonde ele está nos dando os sinais que nós precisamos para poder avançar na nossa jornada. E o Tzolk'in, ele nos ajuda a traduzir isso. E aí entra um pouco desse fio condutor. Como que eu vejo os códigos hoje? Porque eu já tive muitas visões sobre os códigos, já fui aquela, né, cega dentro do movimento dessa informação, fui aquela que me rebelei também dentro desse próprio movimento e entendi que toda essa informação vai muito além de tudo isso. Justamente porque é uma linguagem que está nos ajudando a traduzir essa conexão com o universo. É como o universo conversando com a gente através de sinais, através de códigos. Então eu entendo que os códigos, eles justamente são esse fio condutor que nos orientam dentro do que nós estamos fazendo aqui na Terra, para a gente também se manter desperto, porque nós estamos despertando para toda essa ilusão que existe no nosso planeta. Só que é muito fácil a gente voltar a se iludir, é muito fácil a gente ser seduzido pelos prazeres desse planeta. Não que a gente não possa sentir coisas ou desfrutar de coisas, não é sobre isso, mas é sobre a gente estar atento, é sobre a gente estar desperto, é sobre a gente vencer os prazeres que abusam dos recursos naturais da Terra. Isso está no nosso, como um dever nosso, ao menos eu vejo dessa forma, é como faz parte da nossa missão, porque eu entendo que nenhum de nós está aqui a passeio, todos nós estamos aqui por algum motivo, nós não encarnamos no planeta Terra por nada. Nesse momento onde tem tanta coisa acontecendo, eu entendo que a gente tem um papel aqui, e cada um tem o seu papel dentro disso. Então, como que a gente se mantém desperto uma vez que nós aprendemos um monte de informações distorcidas, equivocadas sobre a realidade? Lá na sua primeira infância, você formou a sua base de crenças, a Gabi, né? Eu me reconheço como Gabi, porque eu tenho uma história como Gabi, eu aprendi que eu sou a Gabi, mas para eu poder me manter desperta, eu preciso entender que eu sou maior que a Gabi. A Gabi é uma personalidade, esse corpo é um corpo que volta para a Terra, essa vida, essa casa, essa história, tudo isso vai se dissolver em algum momento, mas existe uma consciência que é maior que isso. E eu entendo que os códigos, eles justamente nos ajudam a manter essa conexão. E isso, inclusive, está muito relacionado com o propósito do mago, que é um propósito não só da onda que nós estamos transcendendo hoje, mas do ciclo de 13 anos que nós estamos vivendo enquanto coletivo. Porque isso é algo também que eu não vou entrar em detalhes agora, mas o fato é que nós vivemos ciclos de 13 anos, tanto a nível pessoal quanto a nível planetário. Quando a gente fala sobre um ciclo a nível planetário, significa que todos nós estamos nesse ciclo a nível planetário, que iniciou lá em 2019. Nesse momento, nós estamos exatamente no centro, porque nós estamos no anel da semente ressonante. Ressonante é o tom número 7, o que indica que nós estamos exatamente no centro desse ciclo maior de 13 anos. Então, esse ciclo que tem esse propósito de mago, ele fala justamente sobre o que eu acabei de falar, que estamos aprendendo a ir além da nossa mente para ocupar o lugar de consciência que observa a mente. E essa consciência é justamente aquela que nos devolve esse encantamento da vida, esse encantamento pelas pequenas coisas, pelos elementais da natureza, essa conexão com a vida. Só que a gente está num planeta que tem um monte de coisa acontecendo. Então, os códigos eles nos ajudam a manter
essa conexão. Eles nos ajudam a gente a se manter desperto no meio de tanta ilusão que acontece. Além do que, eles também nos ajudam a ir tirando essas camadas de ilusão da nossa mente em relação ao que a gente aprendeu como uma verdade, porque tudo o que a gente aprendeu na nossa primeira infância moldou a nossa personalidade. Isso envolve a nossa família, isso envolve o lugar que nós nascemos, a cidade, o bairro, o país, também a escola que a gente frequentou moldou a nossa personalidade. Tudo isso é informação que moldou a nossa personalidade. Para a gente poder ir além disso, a gente precisa de um fio condutor. E é onde entram os códigos, na minha visão. É, e aqui também é importante a gente entender que a sincronia ela é constante. É, ou seja, ela está acontecendo o tempo todo. Não é que eu vou ter um sinal a cada uma semana, a cada onda encantada. Não. Todos os dias o universo está conversando com a gente, todos os dias. E os sinais, eles estão nas pequenas coisas que vão acontecendo. Só que para a gente poder captar essas pequenas coisas que estão acontecendo, a gente precisa estar presente. Por isso eu comecei tudo isso, toda essa fala com esse ponto sobre o tempo, sobre a presença aqui e agora, porque sem presença a gente não vai conseguir acessar isso. Então, é sobre isso, né? Ela está acontecendo o tempo todo, é uma questão de nós abrirmos os nossos olhos para enxergar essa sincronia, para enxergar esses sinais. E para isso, a gente também precisa entender que existem ciclos que estão dentro de ciclos, que nada mais são do que camadas da nossa própria consciência. Ou seja, a gente pode acessar camadas cada vez mais profundas da sincronicidade. Não é, se eu estou começando a me conectar com isso agora, eu vou, num primeiro momento, conectar com aquilo que está mais na superfície. Conforme eu vou me aprofundando nisso, eu vou me conectando com camadas que estão mais profundas dentro disso. E eu falo isso pela minha própria experiência, porque eu estou há 15 anos conectada com isso, tanto estudando quanto trabalhando com isso. Eu falo sobre isso praticamente todos os dias da minha vida há 15 anos. E, ou seja, isso é algo que já faz muito parte da minha vida. Eu nem quando eu quis me desconectar disso eu consegui, na verdade, porque é como um sistema que foi integrado em mim, que tá na minha mente. Ou seja, eu aprendi a enxergar a vida por essa informação. Eu consigo enxergar a sincronia em pequenas coisas, porque a minha mente já funciona dessa forma. É quase como um programa instalado na minha mente, que me ajuda a enxergar a vida com esses olhos. E esse é também um objetivo de quem estuda, é você conseguir integrar isso, porque, claro, eu tenho aqui a minha agenda, eu estou me guiando por ela, mas se eu não tiver a minha agenda, eu não preciso dela para entender onde eu estou agora, para montar um oráculo na minha cabeça, para buscar um Kim pelo número, porque tudo isso foi integrado. Claro que não foi de uma hora para outra, mas foi de um contato diário com a informação. Então, isso também é algo que eu quero trazer aqui. Tem muitas pessoas que conectam com isso e que têm uma certa pressa, né? Eu não entendi nada e eu não consigo entender nada. E por todas as pessoas que eu já vi, eu nem sei falar para vocês quantas pessoas já estudaram comigo, mas com certeza mais de 2.000 pessoas já estudaram comigo. É, Talvez seja muito mais do que isso, inclusive. E eu nunca vi uma pessoa que aprendeu isso de uma hora para outra, nunca na minha vida. Eu sempre vi que as pessoas levam um tempo para integrar. E quem realmente acessa isso são aqueles que persistem, que entram na história, que mesmo sem entender muito bem o que está acontecendo dentro da informação, continuam e olham de novo, e olham de novo, e de novo, e se mantêm ali. E assim vão acessando justamente essas camadas de consciência. E eu quero falar um pouquinho sobre essas camadas. E vou trazer então agora.
esses 7 passos, que talvez sejam mais que 7, mas no momento que eu estava montando essa aula, eu cheguei em 7 passos para a gente entender essa conexão, para a gente entrar nessa conexão e vou trazer alguns exemplos práticos. Vou dividir também agora a calculadora de novo para a gente poder olhar isso juntos, através dos códigos. Eu espero que vocês estejam gostando. Ai, que bom, parece que sim, hein? Parece que sim. Então, vamos lá. Primeiro passo é o que eu já falei: atenção plena. Se eu não estou presente aqui e agora, eu não vou captar nada. E mesmo que eu não entre nessa conexão com os códigos, a atenção plena, ela é muito importante para o nosso processo, porque todos vocês que estão aqui comigo estão numa busca de autoconhecimento, assim como eu também estou na minha própria busca de autoconhecimento. E talvez eu seja a pessoa que mais precise disso, por isso eu falo tanto sobre essa informação. Mas o fato é que a gente está buscando autoconhecimento. Quem busca autoconhecimento busca melhorar, melhorar quem é, melhorar a sua vida, melhorar suas relações, e também busca curar. Curar algumas dores, curar memórias que não entende muito bem por que aconteceu. Quem busca conhecimento está buscando isso. Então, mesmo que eu não queira me conectar com os Kins, os oráculos, as ondas encantadas, estar presente é fundamental, porque se eu não ocupo esse lugar de autoobservação, ou seja, dessa consciência que observa a mente, eu não consigo fazer a transformação que eu preciso. Isso é fundamental, e a autoobservação, ela é como se eu me colocasse de fora, é como se fosse uma terceira pessoa que está observando a minha própria mente ou como a alma que habita o corpo, que é a alma que está cuidando do corpo, a alma que está observando a mente, o pensamento, ou também como a adulta que cuida da criança, porque essas dores, essas feridas, esses bloqueios que precisam ser transmutados, eles vêm de uma criança ferida também. Então a gente pode escolher. Eu posso escolher se eu sou uma terceira pessoa observando a minha própria mente, se eu sou a alma que está observando o corpo, ou se eu sou a adulta que está observando a criança. Mas a autoobservação, ela é fundamental, porque a autoobservação, ela vai nos trazer a consciência do que está acontecendo com a gente a nível mental, emocional e energético. E se eu quero transformar a minha realidade, eu preciso disso, porque a nossa realidade, ela é como é que eu posso dizer isso? Ela é como uma repetição do passado, porque a nossa mente aprendeu a ser muito apegada, e inclusive o Enlaçador de Mundos Cósmico, ele fala que para você acessar o encantamento da vida, você precisa ir além dos seus apegos, soltar. Num primeiro momento é muito difícil, né? É como tudo aquilo que eu aprendi sobre quem eu sou, eu preciso abrir mão, para poder encontrar outras coisas. E então, no primeiro momento, o ego ele sofre muito dentro disso. A gente sofre porque a gente tem que soltar relações, a gente tem que abrir mão de ambientes, a gente tem que abrir mão de muitas coisas para chegar aonde a gente quer chegar, para acessar quem a gente é de verdade. E para poder passar por esse processo, a autoobservação, porque a autoobservação ela vai criar uma certa distância daquela mente que aprendeu a se identificar com um monte de coisa e que aprendeu a sofrer por muito do que acontece. Por que que eu estou trazendo isso também? Antes eu falei que nós estamos despertando espiritualmente falando e cada vez mais sensíveis a energias. E a nossa mente ela é um portal que acessa energias. Se eu não crio essa distância da minha mente e não começo a selecionar o que está passando pela minha mente, significa que eu estou dando abertura para qualquer tipo de energia entrar no meu campo. Só que como a nossa mente ela não foi educada a ter esse discernimento, se eu simplesmente embarco em qualquer pensamento, eu estou abrindo a porta para qualquer coisa entrar. E aí, o que que vai acontecer? Eu começo a sofrer por aquilo e às vezes nem tem a ver comigo.
Às vezes, o que eu estou acessando tem a ver com o ambiente, tem a ver com o campo das pessoas, tem a ver com energias, espirituais mesmo. Aí eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque cada um tem a sua crença dentro disso. Eu acredito em várias coisas, até mesmo pelas minhas experiências com a espiritualidade. E um dos meus maiores aprendizados esse tipo de energia entra pela sua mente. Se você não está atento a isso, você simplesmente deixa as coisas entrarem e acontecerem no seu campo. Então, a autoobservação e a atenção plena, que é a consciência que observa, ela vai nos ajudar a ter esse discernimento, onde a gente cria uma certa distância em relação ao que está passando internamente. Isso faz com que a gente mude a nossa vibração e com que a gente pare de cocriar mais do mesmo daquilo que a gente não quer mais viver. Se eu quero viver uma coisa diferente na minha vida, eu preciso romper com esse ciclo que pensa, sente e cria. Porque o pensamento dispara a emoção cria a energia se relaciona com o universo, que logo traz para a gente mais do mesmo daquilo que nós estamos vibrando. Então, isso é importantíssimo, é o primeiro passo. E isso é uma construção, também é algo que eu quero falar, porque não é de uma hora para outra que a gente entra nesse lugar da consciência que observa e se mantém ali. E eu também falo pela minha própria experiência. Hoje eu posso dizer que a maior parte do meu tempo eu estou ocupando o lugar da consciência que observa. Não significa que eu não me perca dentro disso, que eu não permita, às vezes, que alguma coisa aconteça que me tira do eixo, mas rapidamente eu volto, porque eu já estou construindo esse lugar há anos. Mas, no começo, foi um grande desafio. Eu precisei me manter muito persistente nisso para conseguir virar a chave, para conseguir firmar os meus pés dentro desse lugar que observa. Mas é uma construção que todo mundo é capaz de realizar. Aí vem o segundo passo, agora trazendo para esse entendimento de como os códigos nos ajudam a traduzir as sincronicidades, tá? Agora eu vou Claro. entrar nesse tema, começar a falar um pouco sobre isso. Esse segundo passo, que é a conexão com os códigos, essa conexão diária. E eu lembro que quando eu comecei, deixa eu tomar mais um golinho do meu chá. Eu lembro que quando eu me conectei com o sincronário, É, inclusive foi nessa onda encantada, aliás, foi uma pessoa dessa onda encantada, foi uma serpente cristal, que foi o Kim de ontem, Kim número 25, que calculou meu Kim pela primeira vez, que disse que eu era uma estrela harmônica e me introduziu nessa informação. E aí eu fui fazer um curso, e eu fiz um curso de final de semana, com muita informação, e eu lembro assim que eu saí desse curso sem entender nada. Só que tinha uma coisa que me chamava nessa informação, mas eu não tinha entendido nada. E aí eu fui lá e fiz de novo o mesmo curso com a mesma pessoa pela segunda vez. E aí nesse segundo curso eu entendi, comecei a entender alguma coisinha, mas assim, muito pouco. Eu até conseguia compreender alguma coisa, mas eu não conseguia falar sobre isso. Quando eu tentava falar para uma pessoa, eu conheci uma ferramenta muito legal, eu não conseguia nem falar o que eu falei agora. É uma ferramenta, né? Eu não conseguia colocar em palavras. Mas eu senti o chamado, porque desde que eu me conectei com essa informação, eu senti o chamado da minha alma como uma missão. Eu já estava num processo espiritual, eu já estava atuando com a espiritualidade. Eu atuei 2 anos dentro de um centro espiritualista, trabalhando 2 vezes por semana, já estudava espiritualidade. E o sincronário foi realmente um chamado de alma. Só que eu não entendia nada. E eu lembro que eu cheguei para essa pessoa que me ensinou, que eu fiz o primeiro curso, e eu falei, olha, eu quero entender mais, só que eu não consigo entender. Eu olhava para os poemas e para mim não fazia sentido algum aquelas palavras dos poemas dos Kings. E essa pessoa me falou assim: você precisa olhar para isso todos os dias. Mesmo que tu não entenda nada, olha para o número, olha para o nome, olha para o poema, lê o poema. Não tenta entender o poema racionalmente falando, porque ele não é para ser entendido racionalmente.
Mas tu tem que olhar para isso todos os dias. Se tu quer conectar com isso todos os dias, olha para isso todos os dias. E eu comecei a fazer isso. E aí, logo depois, eu também comecei a trabalhar com informação e aí fiz outros cursos. E eu sei que depois de um ano eu me senti pronta para falar sobre, mas eu demorei um ano para conseguir colocar em palavras aquilo que eu estava compreendendo desse processo de estudo. E dentro disso, eu entendi, claro, na verdade, depois de anos, eu entendi o que eu vou falar agora, já no meu processo de facilitadora, ensinando as pessoas, eu entendi que os códigos, eles não são apenas racionais, eles também são, algo que a gente sente, porque os códigos, eles são vivos. E tanto que não tem nos livros da informação, não tem nenhum passo a passo sobre interpretação. A gente não encontra sobre interpretação. Eu, dentro da formação que eu tenho de interpretação dos códigos, as pessoas que aprendem comigo, eu sempre ensino de uma forma com que essas pessoas aprendam a interpretar da forma delas, porque cada um de nós tem uma forma de enxergar isso. Porque é único, é autêntico, não é uma receita de bolo. Só que a nossa mente, que controla tudo, ela está acostumada a seguir um processo de controle, aonde se eu não entender exatamente 1 mais 1 igual a 2 e tudo mais, eu não entendo, eu não vou conseguir compreender. E é por isso que muitas pessoas não entendem essa informação, porque elas estão olhando para os códigos de uma forma puramente racional. E quando a gente olha de uma forma puramente racional, a gente não entende. A gente pode até entender a estrutura, entender que um Kim é uma combinação de um selo mais um tom, entender que cada Kim tem um oráculo, que cada Kim tem uma onda, entender que a primeira posição é o propósito, a segunda é o desafio. A gente pode entender de uma forma racional a estrutura como ela funciona, mas interpretar os códigos não é sobre racional. É sobre intuição, é sobre sentir, é sobre coração, é sobre como que aquilo está conversando comigo. E aí é que entra também um grande processo que todos nós vivemos, que é justamente a gente se apropriar da nossa própria energia, porque a gente aprendeu a ser algo para o sistema. E nesse processo de autoconhecimento, a gente está entrando para dentro. A gente está entendendo como que a gente funciona internamente. E como a gente funciona internamente nos ajuda justamente a interpretar os códigos. Porque, claro que a gente não vai interpretar partindo de qualquer coisa. É o que eu falei bem no comecinho. Eu sempre vou partir das palavras-chaves. Então, o selo da Terra, navegação, evolução, sincronicidade, essas são as palavras-chaves. A partir disso, o que que eu entendo sobre a Terra? O que que eu entendo sobre sincronicidade? Se eu parar para pensar, o que que eu entendo sobre navegação? Isso que eu falo sobre o selo da Terra, de navegação, é algo que eu passei muito tempo. O que que é navegação? Porque dos 20 selos, o selo da Terra e o selo do Mago foram os últimos selos que eu entendi o que que significava. E não é que eu ainda não esteja entendendo, porque eles estão vivos, os códigos são vivos, eles conversam com a gente o tempo todo e conversam com a gente de uma forma diferente da outra. E conforme a gente vai avançando essas camadas, a gente vai aprendendo mais e mais e mais. Mas eu lembro que o selo da Terra, eu comecei realmente a pensar, o que que é navegação? E eu lembro que eu pensava num barquinho navegando no mar. E aí eu comecei a pensar, o barquinho que navega no mar, ele não está à deriva, ele tem um rumo, ele tem uma rota, mas talvez ele tenha que fazer um desvio diferente porque ele não sabe o que que ele vai encontrar no caminho. E talvez no caminho tenha uma tempestade, e aí ele não pode entrar na tempestade porque, né, ele vai ter que dar uma desviada. E aí eu comecei a pensar sobre isso e eu comecei a entender. Navegação é sobre soltar o controle. Navegação é sobre a gente fazer o movimento que precisa, é sobre a gente saber para onde a gente está indo,
mas estar aberto a fazer os ajustes necessários conforme a gente vai caminhando. E aí entra a sincronicidade, porque ela vai nos mostrando os ajustes que precisam acontecer para que a gente siga a nossa jornada. Entende que ninguém me ensinou isso. Eu aprendi isso observando o selo da Terra, sentindo o que que a Terra me fala quando eu penso nessa palavra. E talvez você enxergue uma coisa que eu nunca tenha percebido. E que talvez eu tô ali tão firmada nessa história do barquinho que eu nem tenha enxergado outra forma de enxergar o selo da Terra que você está enxergando nesse momento. Então, a gente realmente aprende a conectar com os códigos quando a gente mescla o racional, que é necessário para a gente entender a estrutura, entender o que que é o quê, né? O que que é o antípoda, o análogo, a matemática da história, conectada com o que você sente em relação a isso. Por exemplo, a onda do mago. Ela, a onda do mago, ela veio nos ensinar sobre o selo do mago. Por mais que tenha o mago magnético, depois a águia lunar, o guerreiro elétrico, a terra autoexistente e assim por diante, todos esses 13 Kins que fazem parte da onda do mago, é um propósito de mago. Nós aprendemos sobre o selo do mago. Se eu sei que o propósito é encantamento, receptividade, intemporalidade, que são as palavras-chave do selo do mago, da mesma forma, o que que é encantamento? O que que é receptividade? O que que é intemporalidade? O que que eu entendo por isso? Ah, eu não sei o que que é intemporalidade. Pesquisa, vai lá no Google, conversa com a inteligência artificial, pergunta, vai no dicionário, entende o significado daquela palavra, porque isso abre a caixinha, né? Abre as possibilidades do que significa aquilo. E então e aí eu entendo, o selo do mago, ele fala sobre receptividade do momento presente, ele fala sobre o encantamento que acontece no momento presente, as informações atemporais que eu acesso quando eu estou no momento presente. Inclusive, eu particularmente entendo que o selo do mago ele está muito relacionado com a própria consciência do que é o tempo. Quando eu estou presente, eu acesso as informações. Para mim, isso é muito selo do mago. E aí eu pego isso e levo para minha vida. O que está acontecendo na minha vida agora? O que que na minha vida, durante esses 13 dias, aconteceu que me conecta com essa consciência de encantamento, receptividade e intemporalidade? Quais foram os eventos que aconteceram na minha vida que me fizeram conectar com essa consciência? Então, o que que aconteceu na minha vida que tornou ela mais encantada? O que que aconteceu na minha vida que fez com que eu ficasse mais presente? Quais foram as informações que eu acessei durante esses 13 dias da Onda do Mago? Quando a gente faz esse link de o que significa as palavras-chave, mais o que eu entendo por essas palavras-chave, mais o que que aconteceu na minha vida que está relacionado com essas palavras-chave, é quando eu começo a entender como os códigos estão conversando comigo. Porque é único, é o universo conversando com a gente. Os códigos estão traduzindo essa informação do universo conversando com a gente. Você não pode esperar que o universo converse exatamente a mesma coisa com você do que ele conversou comigo. Logo, você precisa entender a sua forma de olhar para isso, porque tem a ver com a sua história, com a sua vida, com o seu processo. Então, essa conexão com os códigos diária, ela é muito importante. E dentro disso, para quem também não sabe, a maioria de vocês sabe, mas para quem não sabe, eu tenho uma agenda maravilhosa que nos ajuda muito a isso. E eu indico muito um material físico, seja a minha agenda, seja outro material, que seja físico, que não seja só um contato pela internet, porque quando a gente acessa a calculadora do site, por exemplo, a calculadora ela vai nos ajudar, porque a gente vai. Eu até vou entrar nela aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ela vai nos ajudar porque ela vai. Deixa eu só. Peraí.
ela vai nos ajudar porque ela vai nos trazer informações sobre o Kim das pessoas que a gente quer calcular, o Kim do dia. Eu estou conectando com a informação, eu quero ali encontrar alguma coisa. Ela vai ajudar, com certeza, né? Principalmente nessa investigação de Kims, porque ela é uma calculadora. A gente bota a data aqui em cima, a gente chega num número. Então, eu quero saber o que aconteceu comigo lá naquele dia, qual era a frequência do dia. A gente precisa dessa relação, entende? Como que eu vou, aprender a interpretar o que está acontecendo na minha vida se eu não estou me relacionando com a informação? Não tem como. Ah, mas eu não entendo nada. Eu preciso começar essa relação. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a calculadora, quando a gente coloca o cursor em cima, não sei se aparece isso na gravação, acho que aparece, mas ela aparece o número e o nome do Kim. Então, aqui, ó, eu estou na Terra autoexistente. Quando eu deixo o cursor em cima, aparece o número 17, que é o Kim 17, Terra autoexistente, que é o nome desse Kim. Quando eu boto em cima do guia, também aparece o número e o nome. Então, ela é muito boa nesse sentido, porque ela nos ajuda a identificar de uma forma mais fácil e mais rápida os códigos, que eu estou investigando. Agora, o contato físico ele é diferente, porque o contato físico ele não tem tanto estímulo como uma calculadora tem, porque tu entra na calculadora, logo tu tá no Instagram, logo tu tá assistindo um vídeo ali que não tem nada a ver com o que você estava procurando. É muita informação, é muito estímulo. Então, quando tu tem um material físico, tu vai ter uma relação diferente com os códigos, isso é um fato. Além do que, tu tem ali a oportunidade de fazer anotações sobre aquilo, os insights que você está tendo em relação àquilo, as conexões, porque quando a gente escreve sobre isso também, a gente está trazendo informações que vêm do nosso subconsciente, né? O processo da escrita, ele tem esse poder, e então isso é importantíssimo, né? Para a gente poder ter essa relação com os códigos. Agora, voltando aqui. Tem uma forma de eu mudar de uma tela para outra, mas eu agora não sei como faz, não lembro, e eu vou seguir por aqui. É, Voltando aqui na nossa apresentação. Então, o segundo passo é esse: conexão com os códigos. E aí entra no terceiro passo, que é você conseguir, você conhecer a base. É, Conhecer a base. Depois eu vou ler o chat, tá? Senão eu me perco aqui, vocês já sabem. Eu começo a ler as coisas, eu perco a informação que eu tô trazendo. Depois eu vou ler tudo. O terceiro passo é a gente conhecer os nossos códigos pessoais. Porque nós estamos falando sobre uma linguagem sincrônica de quarta dimensão para terceira dimensão. O universo que está conversando com a gente através de códigos. Para eu poder fazer essas interpretações, primeiro eu preciso conhecer os meus próprios códigos. Então, quando eu conheço os meus códigos pessoais, eu também vou entender um pouco da base, porque eu vou entender que um Kim, ele é a união de um selo mais um tom. Então, por exemplo, o meu Kim é o 148, estrela harmônica. Estrela é o selo, harmônico é o tom. Então, para eu falar um Kim, significa que eu estou falando de um selo mais um tom. E aí, se eu entendi isso, conhecendo os meus códigos pessoais, isso se aplica a tudo. Se aplica ao Kim do dia. O Kim do dia hoje é enlaçador de mundos cósmico. É a união do enlaçador de mundos mais o tom cósmico. Entende que quando você conhece os seus códigos pessoais, você está enxergando uma base para enxergar o resto. Você está entendendo a base que vai te fazer enxergar todo o resto. E aí a gente tem um oráculo. Eu gosto de falar que o oráculo é como se eu colocasse uma lupa no Kim e enxergasse ele de uma forma mais profunda, que é onde a gente tem o poder guia, que está acima, o poder antípoda, que está à esquerda, o poder análogo à direita, o poder oculto abaixo, e eles são frequências que acompanham o nosso Kim. O guia está guiando o caminho, o antípoda desafia o nosso caminho, ele é uma chave importantíssima dentro do nosso oráculo. O análogo, ele nos ajuda a caminhar. O poder oculto, ele é uma força oculta que faz parte de quem a gente é. É quase como se fosse o nosso Kim também, o poder oculto.
E quando eu entendo isso, o meu oráculo pessoal, eu vou entender os outros também, porque é só uma questão de replicar. A estrutura, ela é a mesma. O que muda são os códigos em si, que é o tom e o selo. Porque a estrutura, guia, antípoda, análogo, oculto, é a mesma. Conhecendo o meu oráculo pessoal e entendendo isso, eu aplico isso para todos os outros. É, e a onda encantada, porque o Kim sempre está dentro da onda encantada. Eu sou estrela harmônica da onda encantada da semente. Então, toda a onda da semente, ela faz parte de quem eu sou. Se eu olhar somente para a estrela harmônica, é muito limitado. Eu olho para a estrela harmônica, eu tenho um pedacinho de quem eu sou. Olhando para o oráculo, eu tenho um pouquinho mais. Olhando para a onda, eu tenho uma visão muito mais ampla de quem eu sou. E é a mesma forma, quando eu conheço a minha onda encantada, eu também estou conhecendo a estrutura da onda, como ela funciona. E isso se aplica para todas as outras ondas encantadas. É, aqui eu vou aproveitar para falar uma coisa. Muitas pessoas iniciantes confundem essa questão da onda. Olha o que eu falei, eu sou uma estrela harmônica da onda encantada da semente. E tem muitas pessoas, por exemplo, estrela solar, que acredita que é da onda da estrela. Estrela lunar, acredita que é da onda da estrela, mas não é. A única estrela da onda da estrela é a estrela magnética. Então, se você é um enlaçador de mundos cósmico, que é o caso de hoje, da onda do mago, não é da onda do enlaçador, né? Então, percebe como tem coisas aí que você precisa ter claro e aí também, gente, eu vou falar dos meus produtos aqui, até para vocês conhecerem aquilo que eu ofereço dentro disso, para quem tem interesse em se aventurar nisso. Eu tenho um curso novo, porque eu estou estruturando todos os meus cursos, que se chama Mapa do Destino. E ele justamente te ensina isso. Qual é o seu Kim, qual é o seu oráculo, qual é a sua onda, qual é o seu cronopsi, o que que isso significa, o que que significa o dia que você nasceu dentro das 13 luas, e também o que você está vivendo desde o seu último aniversário, aonde você está no seu ciclo de 13 anos e aonde você está dentro do castelo, que é o ciclo de 52. É um curso super acessível, tem um e-book lindo e ele ajuda muito, porque você vai conhecer toda a base dos seus códigos e você vai entender a estrutura. A partir desse entendimento da estrutura, você só replica para o resto. Porque o fato é que, num primeiro momento, é, é um pouco mais desafiador mesmo conectar com essa informação, porque ela tem muitos detalhes. Não é porque é difícil, eu sou aquela que defendo que não é difícil, é fácil. Inclusive, a minha didática ela é muito simples. Eu não acredito nesses termos super difíceis e nessas coisas. Enfim, eu gosto sempre de traduzir para a prática, para aquilo que é simples, para aquilo que é fácil, porque a gente está caminhando para um lugar simples da vida, fácil, presente, aqui e agora, a coisa mais simples do mundo. Então, não vamos confundir, né? Vamos facilitar esse caminho. Só que o que que acontece? A gente tem muita informação. Então, é o Kim, que é uma combinação de selo e tom. Temos 20 selos, temos 13 tons. E aí, dentro disso, tem o oráculo, tem o antípoda, o análogo, o oculto, o guia. E aí tem a onda, são 20 ondas. Entende que a verdade é que são muitas informações, mas não é porque é difícil, é só porque é muita coisa. Então, claro que no primeiro momento você precisa de alguém que te conduza dentro disso. São raríssimas as pessoas que conseguem realmente compreender tudo, de uma forma autodidata, porque envolve muita coisa. Então, isso é importante, é, porque essa base ela vai te fazer entender todo o resto. Aí, o quarto passo dentro disso é você navegar no fluxo. Porque, assim como eu te falei, né, que você conhecendo os seus códigos pessoais, você vai ter uma noção de como funciona a estrutura, e aí você vai só conseguir replicar isso para todo o resto que acontece diariamente. Aí você começa a navegar. A gente vai navegando por essa informação. Porque agora eu sou da onda da semente, mas a gente está transcendendo hoje a onda do mago. A onda do mago me trouxe muitos insights poderosos, fundamentais para aquilo que eu estou realizando. Inclusive, o que eu estou trazendo para a aula de hoje.
o que eu tô falando aqui com vocês na aula de hoje são insights que também vieram para mim dentro dessa onda que nós estamos agora. Ou seja, não é só a onda da semente que conversa comigo, todas as ondas conversam comigo o tempo todo. Justamente porque o Tzolk'in é um fio condutor que vai nos orientando dentro do nosso processo. Nesse momento, é como se a gente estivesse dentro de um jogo. Nesse momento, a gente está encerrando a onda do mago. A onda do mago, ela tem um propósito, ela traz essa consciência para gente. E dentro disso, ela vai trazendo informações, ela vai trazendo insights, ela vai trazendo sincronias que vão acontecendo e que estão conversando com a gente. Então, uma vez que a gente conhece a base, a gente entra nessa navegação. E aí volta para aquilo que eu falei lá no primeiro passo. Mesmo que você ainda não entenda, que ainda esteja confuso para você, começa a olhar para isso. E mais uma vez eu vou falar da minha agenda, porque a agenda ela tem abertura do ciclo da lua, ela tem abertura de onda encantada. Na página diária tem palavras-chave de selos, tons. Ela é super intuitiva para quem está começando e você precisa de uma bússola mesmo dentro disso, né, para você se orientar. E aí, agora a gente vai começar a entender mesmo esse lugar das sincronias. O quinto passo é você calcular os quins das pessoas conhecidas. Porque eu sei que esse universo ele é um pouco solitário para algumas pessoas, porque a gente descobre toda essa informação, a gente se encanta pelos códigos, mas as pessoas que estão próximas de nós, a maioria não. E aí a gente começa a se frustrar, né? Porque, primeiro, porque a gente começou a enxergar coisas, é como tomar aquela pílula da Matrix, né? A pílula azul ou a vermelha. Uma vez que você toma a pílula, você desperta, você começa a enxergar, você começa a enxergar muitas coisas. E uma vez que a gente vê, não tem mais como desver, né? E aí que entra todo o nosso processo de lapidação, de ressignificar nossa vida, as nossas relações e tudo mais. Mas o fato é que tem muitas pessoas que, num primeiro momento, se sentem um pouco solitárias dentro disso, porque é isso, as pessoas não se conectam, e aí você vai falar de 15, a pessoa vai falar, ai, o quê? Tá viajando, né? Ah, nada a ver. Eu passei por isso várias vezes. Claro que o meu caso ele é um pouco diferente, porque como eu facilito essa informação, eu estou em contato com pessoas que conectam com isso o tempo todo. Mas no começo da minha jornada não era assim. No começo era solitária também. E, mas por que que eu tô trazendo isso? Porque calcular o Kim das pessoas conhecidas não é sobre você sair falando sobre a informação, profetizando a informação. Até mesmo porque, dentro do meu aprendizado, eu entendo que quem quer saber, vem e te pergunta. E aí você fala sobre isso. Não sai por aí falando qualquer coisa, até para a pessoa não, como é que eu posso te dizer isso? Tirar o seu poder dentro disso. Porque às vezes você tá vendo ali uma sincronia e aí você vai dividir com alguém e a pessoa vai falar, tá viajando? E aí isso tira o poder daquilo que você tá enxergando. Esse é um grande aprendizado, inclusive, né? Guarda pra você, se conecta você com você. E aí, quando uma pessoa ela te enxerga olhando para os skins ou falando alguma coisa sobre isso, ela fala: Nossa, que legal, o que que é isso? Aí você vai e fala para essa pessoa. Mas isso não te impede de calcular o Kim das pessoas que você convive. E eu indico fortemente esse exercício, principalmente das pessoas da sua família. Porque quando a gente conhece as pessoas pelos Kins, a gente aprofunda nesse lugar da sincronicidade. A gente começa a entender o porquê que eu tenho uma relação com essa pessoa. Porque, deixa eu ver o que que vem depois disso. Deixa eu ficar aqui no quinto passo, já vou chegar lá. O que que eu quero dizer com isso? A gente vai olhar para aquela pessoa de uma forma diferente. Até mesmo porque as pessoas elas têm um Kim dentro do oráculo, tem uma antípoda, que para mim é uma chave super importante, que é o desafio da pessoa. Dentro da onda tem o tom lunar, que é outra chave super importante, que é o desafio da pessoa. E quando eu conheço o desafio da pessoa, eu começo a olhar para essa pessoa de uma forma diferente. Antes eu julgava a pessoa, antes eu olhava para aquilo e falava, nossa. E aí eu começo a entender ela através dos códigos. E isso vai me trazendo uma visão diferente dessa pessoa, tanto nessa questão dos desafios quanto das qualidades dela.
E é muito legal esse cálculo, porque a gente começa realmente a interagir com os Kins, mesmo que essa pessoa nem saiba disso, mesmo que ela nem sonhe que você está conectado com isso, porque você vai enxergar aquela pessoa de uma forma diferente. E aí você vai começar a entender, nossa, essa pessoa é uma terra, é um cachorro. A pessoa é super amorosa, super querida, e daí você vai ver um cachorro. É óbvio, é o amor, é o coração, a lealdade. Isso vai te ajudar muito a entender os Kins. É, E aí eu entro aqui no sexto passo, que é fazer harmônicas com as pessoas conhecidas. Que são as harmônicas? Esse é um tema também que as pessoas adoram, sempre me perguntam, e eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Vou entrar aqui. Nossa, tô vermelha, tô vendo. Energia, energia. Deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui na calculadora para a gente olhar para isso. Porque aqui a calculadora ela tem uma função bem legal, que eu até vou testar aqui junto com vocês agora mesmo. O que é uma harmônica? A harmônica nada mais é do que a conexão, a soma de dois Kins ou mais. Porque os Kins, eles são frequências. Nós estamos falando de frequências, frequências de luz e som. O selo, frequência de luz, tom, frequência de som. Então, quando a gente tem um Kin, a gente tem uma frequência, uma combinação de luz e som em uma única frequência. Quando a gente tem dois Kins, a gente tem duas frequências. Frequências são matemáticas. E a matemática é matemático, né? Então, se eu tenho um número aqui mais um número aqui, quando tem dois números juntos, forma outro número. É simples assim. E aqui, por exemplo, se eu pegar o 17 e colocar mais 148, que é o meu Kim, ele chegou num resultado, que é a serpente solar. Kim, eu dei um enter agora, Kim número 165. É isso mesmo. Agora, se eu somar dois Kins ou mais Kins, 2, 3, 4, 5 é infinito. Se eu pegar o Kim de todo mundo que tá aqui, a gente tá em 86 pessoas, 85 pessoas. Se eu somar o número dessas 85 pessoas, a gente vai chegar numa frequência. Claro que eu não vou fazer isso agora, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Mas entende que eu consigo somar todos nós e a gente vai ter a frequência da aula, desse encontro que nós estamos tendo agora, que fala muito sobre tudo que eu estou trazendo aqui. E aí a gente começa a entender a sincronicidade. Então, eu tenho uma experiência muito legal dentro disso, somando com os skins da minha família. E muitas pessoas, todas as pessoas têm ótimas experiências dentro disso. Basta você procurar isso. Quando eu fui fazer a soma dos skins da minha família, eu encontrei várias sincronias. Então, falando bem rapidamente, somando eu e a minha mãe, a gente chega num resultado de 177, Terra Galáctica, que é o Kim do meu irmão, 177. Eu sou estrela harmônica, 148. A minha mãe é uma lua elétrica, número 29. Juntas nós somos 177. E esse é o Kim do meu irmão. Eu tenho um sobrinho que é semente planetária. Quando eu somo eu mais o meu sobrinho, a gente soma humano lunar. Humano lunar é o Kim do meu pai. E é muito interessante porque o meu pai já faleceu, e eu tive experiências absurdas com ele, assim. Ele tinha várias questões e problemas emocionais, ele era uma pessoa muito doente emocionalmente falando. Causou o que vocês nem imaginam na nossa família. Eu sou muito bem resolvida com isso. E agradeço muito a experiência que eu tive, porque justamente essa experiência fez com que eu fosse tão a fundo no meu autoconhecimento para poder me curar de tudo que aconteceu. Mas o fato é que o meu pai, ele trouxe experiências absurdas para mim, para minha mãe, para o meu irmão, traumáticas e muito violentas. E quando eu somo eu e o meu sobrinho, a gente é o Kim dele. E o meu sobrinho é como um melhor amigo, assim. A gente se dá muito bem, ele é uma criança, a gente conecta numa frequência elevadíssima. O meu sobrinho, ele pesquisa sobre
Deus, sobre Adão e Eva, e a gente troca muitas ideias dentro disso, a gente se diverte, a gente dá muita risada. E entende que quando eu olho para isso, eu vejo eu e o meu sobrinho numa frequência que me mostra um outro lado do humano lunar, que é a frequência do meu pai, e que de uma certa forma veio trazer muita cura. Se eu não olho para isso, eu não consigo enxergar que o meu sobrinho é uma chave dentro da minha cura em relação com o meu pai. Isso é uma experiência real que eu estou compartilhando com vocês. Só que como que eu posso chegar nesse resultado? Somando. Primeiro conhecendo o Kim da minha mãe, do meu irmão, do meu pai, do meu sobrinho, da minha prima, da minha tia, de todas as pessoas que fazem parte da minha história. E aí eu faço a soma. Eu e o meu irmão é o quê? Eu e a minha mãe é o quê? Eu e o meu sobrinho é o quê? Eu e o meu pai é o quê? E quando eu somo eu, a minha mãe, o meu pai e o meu irmão é o quê? E aí isso vai me trazendo respostas sobre o que aconteceu no meu passado, sobre a minha relação com cada um deles. Então, esse é um exercício muito legal. E aqui é simplesmente somar os números dos Kins. Então, aqui, como é que eu cheguei no 132? Eu fiz 148, que é o meu Kim, mais 244, que é o Kim do meu sobrinho. A calculadora já chegou para mim no 132. Só que se eu vou fazer a conta, 148 mais 244, até vou fazer a conta aqui junto com vocês. 148 mais 244 é 392. Só que eu preciso descontar 260, subtrair 260, porque só tem 260 quins. E aí chega no 132. Então, sempre que você for somar os quins, que for maior que 260, você diminui 260. Ah, mas eu ainda não conheço os quins, como é que eu vou entender o que que isso significa? Entenda que cada selo e cada tom tem três palavras-chave. Você sempre vai partir das três palavras-chave. Se você é uma pessoa muito iniciante, é, entra nesse meu curso que eu falei do mapa do destino, que você vai ter uma noção ótima sobre isso. Se você já tem a Agenda 13 Luas, procura a tabela de palavras-chave, que ali tem todas as palavras-chave dos selos e dos tons. Na página diária tem as três palavras-chave dos selos e dos tons. Tem também essa tabelinha, para quem comprou a agenda, que é o Tzolk'in, né? Atrás dela tem palavras-chave, selos e tons. É, Essas palavras-chave, elas vão ser a tua guia para você entender as frequências. No primeiro momento, a interpretação ela vai ser mais rasa, são as camadas que a gente vai acessando. Então, não queira entrar lá na camada mais profunda no primeiro momento. Vai na mais simples, palavras-chave. E aí, depois disso, você vai aprofundando. E aí, a gente tem três palavras-chave do humano, por exemplo, que é sabedoria, livre-arbítrio, influência, mais três palavras-chave do tom número 2, que é o tom lunar, que são Sofia. desafio, estabiliza, polariza. E aí, o que que eu faço? Eu combino essas palavras. Eu pego as três palavras-chave do selo, as três palavras-chave do tom e faço uma combinação. E eu posso entender em pouquíssimas palavras que o humano lunar, ele é o desafio de usar o livre-arbítrio com sabedoria. Pouquíssimas palavras, isso é o que significa o número 132. E eu apenas combinei palavras-chave. Claro, eu posso ir muito mais a fundo nisso, porque eu já conheço a fundo o tom lunar, o selo do humano, mas para quem está começando, começa do começo. É, Depois disso, a gente entra, voltando aqui para a apresentação, no próximo passo, no sétimo e último passo. Agora eu vou trazer uns exemplos para vocês. é, Enfim, já vou falar sobre isso. Uns exemplos pessoais, poucos exemplos, só para vocês entenderem na prática. Harmônicas com os ciclos. Assim como a gente soma os nossos kins com as outras pessoas para entender o que que quer dizer aquela relação, o que que aquela pessoa quer me dizer. Então, aquela pessoa me mandou uma mensagem e eu senti um desconforto, vou lá e olho a harmônica, o que que aquilo quer me dizer. Assim a gente vai entrando nesses significados. É,
O mesmo a gente faz com os ciclos. Então, por exemplo, hoje é o Kim número 26. A gente pode somar o nosso Kim com o Kim do dia. Então, 148 mais 26, que é o meu caso, resulta em 174, que é o Kim mago harmônico. Significa que hoje eu estou vivendo um mago harmônico. Isso é muito interessante, porque os números eles não são aleatórios. Se hoje eu estou vivendo 174, amanhã eu vou viver 175. Depois de amanhã, 176. Depois, 177. É uma sequência. Assim como o Kim do dia. A gente não vai sair do 26 e vai entrar lá no 35. Amanhã é o Kim 27, depois é o Kim 28. Então, a soma do dia, ela é uma sequência, assim como o Kim do dia. E aí, todos nós estamos hoje transcendendo a onda encantada do mago. Todos nós passamos por esse aprendizado de encantamento com o momento presente e receptividade das informações que chegam no momento presente. Estamos encerrando isso hoje. Mas eu, no meu ciclo pessoal, com o dia, também estou dentro da onda do cachorro, porque o 174, que é a soma do meu Kim com o Kim do dia igual a 174, está dentro da onda do cachorro. E é muito simples isso. Já vou mostrar para vocês como é que a gente enxerga isso no Tzolk'in, mas é muito simples a gente identificar isso. Então eu sei que a onda do mago, eu entrei na onda do mago vivendo a onda da Terra, que inclusive foi onde eu trouxe toda essa aula de sincronicidades. Isso é sincrônico, isso por si só é sincrônico. Porque eu construí a aula de sincronicidades vivendo na harmônica do dia a onda da Terra, que tem um propósito de sincronicidades. E aí, no meio, um pouco mais do meio, no tom solar exatamente, eu entrei na onda encantada do cachorro. Então, dentro da onda do mago, eu saio de um aprendizado sobre sincronia e entro num aprendizado sobre coração. Isso é conectado com a onda do mago. O que eu tô falando agora é para quem já está conectado com a informação. Se você ainda está começando, talvez isso possa dar um nó na sua cabeça, e é o que eu sempre falo: deixa isso de lado. Se isso para você é demais, é muita informação para você, deixa isso de lado. Porque senão você vai se confundir mais do que entender. E para você chegar nesse lugar aonde você soma o seu Kim com o Kim do dia e entende mais profundamente o que você está vivendo a partir disso, você já precisa ter uma relação com os códigos, você já precisa conhecer os seus códigos pessoais, você já precisa conhecer os Kins das pessoas que você se relaciona. Por isso é um sétimo passo. Vem depois dos passos que eu já falei. Então, deixe isso de lado, mas saiba que isso é possível. Somar o seu Kim com o Kim do dia, você vai ter um resultado. Somar o seu cronopsi com o cronopsi do dia, você vai ter outro resultado. Somar o que você está transitando nesse momento, que é o seu ciclo de aniversário, com o seu Kim pessoal, você tem outra informação. Somar o seu Kim pessoal com o anel, nós estamos no anel da semente ressonante, é o que você está aprendendo no anel da semente ressonante. Isso chega em outro resultado. Tudo isso é informação dentro da interpretação, tudo isso é informação para você compreender o que você está vivendo nesse momento. Vou tomar uma aguinha. E eu até anotei aqui um dia que eu estava tendo muitos insights, que foi o Kim número 20. Deixa eu tomar mais uma água. O Kim número 20 foi um dia que eu tive muitos insights sobre essa aula das sincronicidades. E não só sobre essa aula, mas sobre o meu posicionamento dentro do trabalho que eu estou desenvolvendo e sobre algo que eu quero trazer no Anel da Lua Galáctica, que talvez vocês já me ouviram falar sobre isso, mas eu quero fazer um trabalho presencial com mulheres e eu já venho me preparando para isso há muitos anos, na verdade,
No início da minha jornada, eu fazia círculos, só um pouquinho. Hum, no início da minha jornada, isso há 15 anos atrás, eu fazia círculos com mulheres, trazendo muito essa consciência do ciclo menstrual e das nossas ancestrais. Eu já fiz algumas imersões presenciais alguns anos atrás. E, e isso é uma coisa que faz parte de quem eu sou, mas que eu acabei deixando de lado muito por conta dessa transição que eu realizei do meu trabalho e também para poder estruturar o meu trabalho dentro do digital, para que ele funcione no digital, para que eu possa ir para o presencial. Mas é uma coisa que eu quero fazer, que eu já sei como fazer, que, enfim, que tem muito a ver com a cura mesmo feminina e com esse empoderamento da energia feminina, com trazer a nossa força feminina para fora. Quando chegar o momento, eu vou contar mais para vocês. Mas o fato é que eu quero, o meu primeiro trabalho vai ser no Kim número 229, Lua Galáctica, o próximo anel, Dali 1 da Lua Magnética, do anel Lua Galáctica, que é o próximo dia 26 de julho. E, e aí, nesse dia, Sol Ressonante, eu tava tendo muitos insights sobre isso, muitas informações chegando para mim, porque a onda do mago é sobre isso, sobre você permitir que os insights cheguem. E eu comecei a ter visões diferentes sobre isso, ideias diferentes, e eu lembro que eu peguei a minha agenda e só fui anotando, anotando, anotando as coisas que estavam chegando para mim. Em algum momento eu questionei, será que eu tô viajando nisso? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Tipo, será, né? Porque a gente começa a entrar, eu sou uma pessoa muito criativa e todos nós somos, a verdade é que todos nós somos. Quando eu comecei nessa história toda, eu era muito bloqueada, inclusive quando eu conheci o meu Kim Estrela Harmônica, eu nem me identifiquei com a Estrela Harmônica de tão bloqueada que eu era, eu não tinha nada a ver com arte naquela época. E hoje eu me identifico totalmente e assim, criatividade online o tempo todo. E aí eu questionei isso, será que eu não tô indo muito além, me desviando do meu foco? E aí o que que eu fiz? Fui somar. Peguei minha agenda, tô aqui com todas as minhas anotações e fui fazer a soma do dia. E aí, o Cronopsi, que ele é um Kim que está relacionado com a nossa data de nascimento, na minha interpretação, ele fala sobre o nosso papel no coletivo, porque tem a ver com a memória da Terra, tem a ver com o ciclo coletivo, o nosso Cronopsi. E eu entendo que é como aquilo que eu ofereço para o mundo, é como que eu entrego a minha energia para um bem maior, para um ciclo maior. E aí, o que que eu fiz? Eu somei o meu Kim com o Kim do dia, 148 mais 20, que era o Kim do dia, só ressonante, totalizou 168. 168 é o meu cronopsi. Então, isso para mim já foi uma confirmação. Tipo, sim, no dia que você, com o Kim do dia, soma o seu cronopsi e está tendo insights sobre um trabalho coletivo, sim, confirmou. E aí, o que que eu fiz? Eu somei o meu cronopsi. Aliás, não foi o meu cronopsi. Eu somei o meu Kim com a Lua Galáctica, porque eu tava tendo esse insight de eu vou fazer, o primeiro trabalho vai ser no Kim Lua Galáctica. E o que que totalizou? Terra Cósmica, que era o cronopsi do dia 29 de dezembro. Esse foi o dia 29 de dezembro, gama 17 da Lua Rítmica da Igualdade. Então, o meu Kim com o Kim do dia totalizou o meu cronopsi, o que já me respondeu que sim, faça esse trabalho coletivo. Aí eu somei o meu Kim pessoal com o Kim Lua Galáctica e o resultado foi Terra Cósmica, que era justamente o cronopsi desse mesmo dia, o que foi um segundo sinal de confirmação. Então, esse é um exemplo de como os códigos eles conversam com a gente. É, um outro exemplo que eu vou trazer para vocês teve um dia que eu, nessa mesma onda do mago, que eu fiz duas leituras diferentes. Uma leitura de mapa natal e a outra leitura de Castelo do Destino. E essas leituras, elas me trouxeram dois Kins, exatamente os mesmos dois Kins, que era mão elétrica e terra elétrica.
E aí, claro, eu preciso entender o que que significa mão elétrica e terra elétrica, porque esses dois Kins estavam conversando comigo. Mas nessa leitura de mapa natal, eu estava fazendo a leitura para uma mão elétrica e ela estava vivendo um ciclo de terra elétrica. E eu falei muito sobre mão elétrica e terra elétrica para ela. De tarde, eu entrei em outra leitura sobre castelo, aonde a gente, no castelo dessa pessoa, a gente trouxe todos os Kins da família dela e as duas irmãs dela eram mão elétrica e terra elétrica, e vários eventos envolvendo mão elétrica e terra elétrica. Claro que essa era a história daquela pessoa, mas entende que alguma coisa o universo estava conversando comigo, Gabi, a partir dessas duas leituras? Porque os dois Kins estavam muito presentes nas duas leituras que eu fiz no mesmo dia. Só que isso é muito pessoal, entende? É muito pessoal. Para você conseguir compreender como os 15 estão conversando com você, você precisa justamente ter essa relação, entrar de cabeça dentro disso, fazer contas, aprender sobre os códigos, querer viver isso no seu dia a dia, porque aí sim você vai conseguir entrar nesse nível de relação e vai aos pouquinhos interpretando e entendendo o que o universo está querendo me dizer com essas informações. É, e aí, eu já vou abrir aqui a nossa a parte para quem está ao vivo aqui, né, que não vai ficar gravado. Já vou abrir aqui para dúvidas. Eu vou trazer ali uma informação também dentro do Tzolk'in que eu quero mostrar para vocês. Eu vou finalizar aqui a aula trazendo um pouquinho dos meus produtos e principalmente de uma aula que eu quero realizar no Sol Magnético, que também vai ser uma aula gratuita para quem tem a Agenda 13 Luas. Então, primeiro, deixa eu passar aqui. A Agenda 13 Luas está com 50% de desconto, porque nós estamos chegando na metade do ciclo, e eu estou enviando o guia de meditação junto dessa agenda. A agenda, ela também acompanha o sincronário de mesa, para quem ainda não tem ela e quer adquirir. E eu sei que eu sou suspeita para falar, mas esse material é maravilhoso e fundamental para quem quer fazer essa conexão. Para todo mundo que adquirir a agenda e para quem já tem a agenda também, eu vou facilitar uma aula gratuita para você aprender a utilizar a agenda no Kim número 40, que vai ser o próximo dia 18 de janeiro. Então, se você já tem agenda, você já está dentro. E se você vai adquirir agenda nos próximos dias, você vai estar dentro dessa aula também. A gente vai enviar por e-mail as informações, mas também, se você quiser entrar em contato com a gente para pegar o link do grupo, aonde eu vou disponibilizar, vai ser o mesmo esquema de hoje. A gente vai se encontrar dentro de um grupo, eu vou dividir o link e vou trazer aqui, explicar mesmo, né? Começa por aqui, isso quer dizer aqui, início de lua, você tem aqui matriz lunar, o que que significa isso? Tem onda encantada, o que que significa isso? Como se localizar, o Kim do dia, né? Eu vou explicar tudo que tem dentro da agenda e vou abrir também para vocês tirarem dúvidas, porque eu sei que tem muitas pessoas que não compram a agenda porque tem medo de não saber usar. Então, se esse é o seu caso, não tem mais esse problema. Vamos resolver esse problema. Vai acontecer no Sol magnético. Além disso, eu falei para vocês do mapa do destino, que é esse curso bem básico, bem acessível também em relação ao investimento, onde eu te explico todos os seus códigos pessoais, também o ciclo de aniversário, o Castelo do Destino. Ele é um curso bem objetivo. Não pensa assim, tipo, é um curso, não tenho tempo para isso, porque ele é objetivo, as aulas são curtas, sem enrolação, e é tipo, é assim que funciona. Entenda isso, bem básico para você conseguir entender essa estrutura. Tem também o tempo aplicado, que ainda não está disponível. Eu estou em fase de gravações, mas esse curso, quando estiver disponível, eu super indico para vocês, porque ele é um curso de bem básico, assim, bem básico não. Ele é um curso básico da estrutura, mais profundo que o tempo aplicado. Mas aqui eu ensino toda a história da informação. Então, nesse curso eu falo desde os criadores da informação,
o José Arguelles, a Loidine, depois a Stephanie que chegou, a convergência harmônica, o que que foi, o calendário Maia e essa confusão que existe. Inclusive, tem muita gente que ainda fala. Hoje mesmo eu recebi um link de uma pessoa que é um link sobre o Kim que está regendo 2026 segundo o calendário Maia. Nitidamente a pessoa não sabe do que ela está falando. Então eu trago bem assim com muita clareza, né? Nesse curso Tempo Aplicado, além de explicar toda a estrutura básica da informação, de como a matemática dos oráculos, das ondas, enfim. Leitura oracular é o curso para você aprender a interpretar os códigos a nível profissional, tanto para fazer mapa para outras pessoas, quanto para também trazer isso para sua vida, dentro da empresa, calcular o Kim dos colaboradores. Eu fiz um trabalho com uma pessoa muito legal em relação a isso, aos colaboradores da empresa. E entender as relações é onde eu entrego o néctar do néctar do néctar da interpretação de códigos. Esse curso está com 30% de desconto. Ele está num novo formato que inclui uma comunidade de oraculistas, aonde a gente, a partir da lua ressonante, vai ter um encontro por lua para treinar a interpretação ao vivo. E então vale muito a pena. Eu sei que eu sou suspeita, né? Porque eu sou a facilitadora, mas é maravilhoso esse curso. E a mentoria Pulsar, que é para quem faz a leitura oracular. A mentoria é para quem quer desenvolver um trabalho como facilitador da informação, assim como eu facilito, e também um olhar dentro do negócio. Mas no momento eu só estou aceitando pessoas que fazem o leitura oracular. Então aqui eu só estou contando mesmo para vocês que isso acontece. E a mentoria ela é por turma. Então agora está começando uma turma e daqui a um ano vai começar outra turma. Então é isso. É, e para finalizar a parte da gravação, porque eu já vou abrir para dúvidas fora da gravação, queria deixar essa mensagem. Você não está apenas caminhando pelo mundo, você está navegando com ele. Observe os eventos, como os eventos se desenrolam quando você decide simplesmente estar presente, porque é muito mais simples do que parece. E eu agradeço muito a participação de vocês. Deixa eu parar aqui a gravação para a gente poder conversar.